Sejam todos bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Hoje a gente vai disso pra isso. Então vem comigo. Gente, a gente vai fazer uma maquiagem bem simples hoje, porque eu não quero uma coisa muito pesada. Então hoje vocês vão comigo. Eu vou começar aprendendo o cabelo, porque na maquiagem, gente, eu sujo muito meu cabelo. Então, se eu não prender ele vai ficar caindo no meu rosto, ele vai ficar me atrapalhando. Então, eu gosto de prender ele com essas presilhinhas e ele fica assim. Antes de qualquer maquiagem, eu gosto muito de hidratar minha pele. Então, eu vou estar utilizando um tônico facial para limpar e hidratar a pele. Eu gosto muito desse da Botição, porque ele é bem viscosinho, ele ajuda até a fixar mais a minha maquiagem. Eu sei que demorou um pouquinho. Pra mim começar a gravar vídeo aqui pro YouTube. Mas é que eu já tava me acostumando com tudo isso, com todos esses vídeos que eu tava fazendo. Eu tava também aprendendo algumas coisas, porque eu ainda não sei de tudo. Então eu tô muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Vou passar esse sérum da Max Love. Ele é um sérum que ele é muito bom. Ele hidrata muito a pele. Eu sinto que ele deixa um viscor na minha pele muito bom. Ele é muito cheiroso também, gente. Ele lembra muito massinha, sabe? Aquelas massinhas da escola. Então, ele me lembra massinha da escola, gente. Socorro. Agora a gente vai começar na pele. Eu gosto de utilizar alguns produtos assim muito específicos, bem baratinhos, de loja de maquiagem barata mesmo. Então vamos começar com minha base. Vou utilizar essa aqui da Easy. Ela é muito boa, tem uma cobertura muito boa, inclusive. Eu vou estar aplicando com esse pincel aqui da Rica. Ele tá um pouquinho sujo, porque os outros pincéis ficam muito parados assim, em lugares abertos. Então é muito comum eles pegarem um pouquinho de poeira. Mas isso não muda muita coisa na minha maquiagem não, gente. Tô olhando pro espelho, tá? Por isso que eu tô olhando pra cá. Passar um pouquinho de base. Principalmente nessa região aqui, onde tem a marca dos pelos faciais. Eu sou uma pessoa assim que eu nunca consigo acertar tudo no meu tom. Então essa base, ela tá muito branca pro meu tom de pele. E também porque esses dias eu fui na praia. Só que como é a minha única base que eu tenho pra passar no meu rosto, a gente usa ela. A gente tenta corrigir um pouco com um corretivo. E uma coisa que eu gosto muito, uma dica que eu gosto muito de quando passar a base, principalmente com o pincel, principalmente com esse tipo de pincel, eu não arrasto assim a base. Eu vou, tipo, aplicando assim. Às vezes eu posso fazer esses movimentos assim de bater e arrastar, mas eu nunca arrasto ela diretamente. E a pele já tá bem sequinha. Agora com a esponjinha úmida, a gente vai estar terminando de espalhar toda essa base. E, gente, eu passei assim com o pincel em alguns pontos para que ela fique mais. Agora eu vou estar tirando esses detalhes do pincel que ficou com a esponjinha. E é só vir bem, assim, bem fofinha mesmo. Não precisa bater no rosto. Você só vai encostar lá um pouquinho, só pra dar esse detalhezinho, sabe? Só pra deixar ela com a textura da pele. Eu uso a base como se fosse um quadro, entendeu? Então, a base é o branco do quadro e o meu rosto eu vou colocando as cores nele, como blush, corretivo, contorno, bronzer. Então, eu vou fazendo minha própria arte no meu rosto, né? Eu vou usar esse corretivo aqui, que ele é... Não, esse daqui não. Eu vou usar o meu corretivo. Esse aqui é um corretivo da Ruby Rose. Eu vou usar esse corretivo aqui, que ele é da Love Line, tá? Só que eu tenho algumas amostras aqui. A amostrinha, quando eu passo corretivo, eu gosto de passar bastante produto de corretivo. E eu passo em toda essa região aqui.
Eu deixo um espacinho embaixo dos olhos, porque esse espaço a gente vai fazer daqui a pouco com o pincel. Passar aqui também. Eu acho assim que esses cantos do rosto, eles são primordiais pra estar iluminando o rosto, sabe? Então eu passo muito produto, principalmente nessa região. O nariz também. O nariz eu tenho que deixar o máximo de fora, principalmente essa parte da frente. Quando eu vou espalhar com o pincel, vocês vão ver o que eu vou fazer. A sobrancelha. Eu não contorno muito minha sobrancelha, só essa parte aqui de cima, só pra dar aquela iluminada, sabe? Eu sei que esse corretivo é do meu tom, mas eu gosto de iluminar com ele também. Me julguem, gente. Eu passo o corretivo aqui embaixo também. Como eu falei, o rosto é minha obra de arte, ou é o meu quadro, e eu tô fazendo minha obra de arte, que é maquiando. Agora, com esse pincel aqui que eu comprei na Shopee, que ele é uma imitação da Real Techniques, eu vou estar espalhando tudo isso no rosto, gente. Mas a gente vai estar espalhando assim. Eu vou começar por uma parte e daqui a pouco eu vou espalhar a outra. Eu vou deixar essa parte do olho e da boca secando um pouco. E eu vou espalhar só essa aqui e aqui de cima, que eu acho que não é tão primordial assim esperar secar. E eu vou, ó, da mesma forma da base, eu vou batendo e arrastando. Não vou dando arrastões. Vou deixar o máximo do lugar possível, fazendo logo o acabamento também, porque eu não vou passar esponjinha, porque aqui agora não precisa mais de esponjinha não, gente. Gente, esse pincel, ele é muito bom. Eu paguei nele, foi o kit com 3. Gente, com 3 pincéis, eu paguei R$ 5. Só que começou a soltar, descolar um pouquinho aqui em cima. Quando descolar, gente, eu vou passar uma cola super bonder, entendeu? A gente finge que nada aconteceu. Porque eu não vou jogar meu pincel fora. E eu tenho ele há anos já, gente. Eu tenho ele há uns 3 anos. Ele é muito, muito bom mesmo. Dei uma espalhadinha aqui na testa também. A gente vai esperar secar isso aqui. A gente vai pro próximo passo, que é o meu blush. Eu amo esse blush da Shiglam. Ele é muito bom. Essa paleta, gente, ela é uma paleta divônica. Que tem o em pó e o negócio em creme. E aqui tem um espelho que eu não vou mostrar, mas essa paleta é muito linda. E eu amo essa linha. Ai, gente, eu cocei. Esqueci que tinha um negócio aqui. Enfim. E eu tenho esse aqui da Ruby Rose. Esse aqui da Ruby Rose me deixa com uma pele assim. Então eu vou passar esse. Eu vou fazer esse aqui primeiro. Esse aqui eu gosto de pegar o cremoso com o dedo. Por quê? Porque com o pincel quase não vem, gente. Vocês acreditam? Eu pego com o dedinho aqui e espalho. Gente, tem uma coisa que me maquiagem. Calma aí. Sabe quando cai o cabelinho? E fica coçando? Deixa o cabelo no meu contorno. Ou no meu negócio. Passar aqui também. Ele não fica rosa, gente. Porque a minha cor de pele não é uma cor de pele rosa. Então ele não fica tão rosa. Eu passo bastante. Gosto de passar bastante também. Aqui no nariz. Essa cor não vai ficar, tá, gente? Essa cor vai sair, calma. Vou passar até mais um pouquinho. Pra ficar bem pigmentado, gente. Até porque aqui também. Eu passo aqui também porque eu gosto. E agora a gente vai espalhar todo esse corretivo e deixar esse blush secar. Eu vou vir com o pincel que tava espalhando. Aqui eu vou espalhar com esse aqui, porque esse aqui é mais coisado aqui embaixo, ó. Pra não pegar tanto na direção do nariz. E aqui eu vou subir. Eu vou fazer tipo um lift bem simples. E como secou, ele não vai espalhar tanto. Aqui também com bastante cuidado pra não pegar no nariz, gente. Pegou um pouquinho, mas não tem problema. Deixa eu virar o lado do pincel. Nossa, aqui tem muito corretivo. Deixa eu limpar um pouco. Cadê minha toalha, gente? Joyce, cadê o pano, Joyce? Ela vem tomar. Ó, tô ouvindo a música, gente. E o lifting. É um fake lift, entendeu? Vou até puxar mais.
Daqui a pouco isso aqui vai sair, gente, com o blush. Mas vai espalhar aqui também, porque já começou a secar mesmo. Olha, cobertura blaster. Eu vou passar aqui porque, enfim, eu não sei porquê, mas eu vou passar. Agora, tá bom? Acho que tá bom, gente. Deixa eu ver. O acabamento do corretivo tá ótimo. Agora eu vou vir espalhar esse blush. Eu vou espalhar com esse pincel e com esse pincel, que ele é um pincel assim, gente, morto, entendeu? Mas eu vou passar com esse mesmo. Eu vou espalhar pra ele aqui. Olha como é que fica a corzinha bem sutil. Também com a mão bem leve, gente. Fica quase nada de blush, tá vendo? A mão bem levinha pra não tirar o produto. A gente só tá batendo. Nosso intuito não é tirar o produto, nosso intuito é deixar o produto. Ah, os pincéis dourados são assim, gente, eles começam a descolar, né? Esse aqui também tá começando a descolar, vocês acreditam? Mas é porque eu não sei, gente, eu não tenho muito dinheiro pra comprar muita maquiagem. Então a gente vai usando o que a gente tem. Aqui, gente, blush aplicado. Não vou selar esse blush, eu vou começar a selar a pele. Porque vai começar a abrir embaixo do olho, eu tenho mínima certeza. Então, pra selar, eu vou estar utilizando esse pó da Ruby Rose com esse pincel que eu tenho ele próprio. Ele me lembra muito da Maria Maria. Inclusive, ele tá sujo também. Meu pó banana, gente, infelizmente ele veio a falecer. Eu tenho que comprar outro pó banana. Eu também tenho esse pó aqui, que ele é muito bom pra selar. Mas, enfim. Esse da Eudora, ele tá vencido, gente. Ele venceu em 2023. Se dá pra ver. 2000 e... Foca, meninas. Foca aqui. Foca aqui. Ai, a gente não tá focando, tá focando aí. Mas ele venceu, gente, aqui, ó. 2023. Mas a gente tá usando ele ainda, gente. Esse pó, ele tá aquele efeito... bem Photoshop, sabe? Bem pó caro mesmo. E o bom desse pincel é que eu consigo chegar até aqui em cima. Olha que feito que tá, gente. Olha que diferença. Ele é muito bom. E agora a gente vai selar com o outro. Minha dica, gente, quando eu vou selar minha maquiagem, é o quê? É usar o mesmo pincel que eu passei o corretivo. Por quê, gente? Porque na minha cabeça vai colorir um pouco o pó e vai ficar com a cor do corretivo. Então não vai alterar muito a cor da maquiagem. Então, se você gosta de um pó bem branquinho, não é só passar, não passa só com o pincel. E também porque você vai assentando, né? Coisa da minha cabeça, gente. Vozes da minha cabeça. Socorro. A gente vai selar tudo isso aqui. Aqui também. Tudo que não tiver a necessidade de selar, por agora, eu não vou selar, tá? Agora, pra deixar um pouquinho mais branco, eu vou passar o pó, pegar o pó, peguei o pó e arrastei. Aqui em cima, eu vou pegar o pó e arrastar. Pra dar esse efeito lift. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ai, mas tem blush embaixo. Calma, gente. Calma. Calma, que Deus dá um jeito. Calma. Passar aqui dentro também, né? Passar lá tudo aqui dentro. Agora a melhor parte. Contorno e bronzer. Eu tenho esse contorno da Shiglam, que é o meu único contorno que eu tenho em creme. Eu também tenho um bronzer da Shiglam em creme também. Um pouquinho mais frio. Ai, gente. Sabe quando você tá se maquiando e você aprende coisa nova com sua própria maquiagem? Então, é sempre assim, gente. A gente sempre aprende uma coisa nova. Eu invento moda toda vez que eu vou me maquiar, gente. Porque eu nunca consigo me maquiar sem inventar alguma coisa. Inclusive, teve uma vez que eu fui pra festa, né? E eu passei essa base da Isis. E ela sempre
Como agora, ela seca muito bem aqui na parte do busto, sei lá, do bolso. Aqui em cima, esse pincel é da Eudora, ele é da minha mãe. Era, né? E ele sempre seca muito bem aqui em cima. Então eu falei, ele vai secar, ele não vai abrir nem nada. Gente, quando eu cheguei na festa, tava toda aberta já. A pele tava muito craquelada, muito craquelada mesmo. Porque tava faltando um pó. E, tipo, eu tinha passado pó, né? Mas tinha que passar outro pó por cima pra fixar tudo. E eu tava suando muito na festa. Então, a chance de abrir é imensa, gente. Então, assim, sinto muito. Mas abriu pra legal. Eu vou juntar aqui. Vou espalhar um pouquinho aqui, assim. Esqueci de juntar aqui também. Aqui, ó. A gente vai pegar, a gente vai fazer isso aqui com o pincel. E a gente vai espalhar aqui pra dentro do cabelo, gente. Pra não ficar com aquela marca estranha, sabe? Que fica a marquinha estranha deles. Agora a gente vai espalhar. Vou bater, né, gente? Eu sempre tenho que lembrar de bater. Isso aqui, ó, deixa com o pincel com mais pressão. Eu acho isso muito bom. O que vocês estão achando? Como a luz tá amarela, então vocês não vão estar vendo tanta diferença. Tá parecendo que eu sou um fantasma, né, gente? Enfim. Agora a gente vai passar o contorno no nariz, que é uma coisa assim que eu tenho muito medo. Porque aqui a gente erra tudo, entendeu? Principalmente o contorno no nariz. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, muita cautela. Eu vou pegar com o pincel daquele kitzinho que eu falei pra vocês. Sei que é Real Techniques, e até errei o nome. E tô com muito medo. Porque a gente pode errar e não errar. Até respirei aqui, prendi o fôlego. Mas eu acho que eu acertei no meu contorno do meu nariz. Eu amo quando acerta. Agora a gente vai pegar aqui, ó, e fazer isso aqui. Porque isso dá uma sombra mais no olho, gente. Não sei porquê, mas dá uma profundidade a mais no olho. Inclusive, gente, começou a chover. Começou a chover, entendeu? Inclusive, começou a chover também. Eu não sei onde foi que eu vi isso aqui, mas isso dá uma profundidade no olho. Eu vou até puxar um pouquinho mais o lift pra marcar mais o lift que a gente fez aqui. No canto. Pelo esse lift no olho, gente, eu amo. Aqui tá bem torto, né? Vou tentar consertar. Gente, é fazendo e aprendendo, entendeu? Agora chegou a minha parte favorita da vida, que é o que, gente? É passar o blush do blush. Gente, o meu blush favorito da vida, inclusive tá quebrado, é esse da Pop. Gente, eu amo ele. E a cor dele é a... Ai. Gente, tinha um número aqui. A letra A é o A, tá? Que é assim, ó. Ele não é um blush, ele era pra ser utilizado como contorno. Só que tinha contorno e blush, aí você escolhia. E o blush acabou, aí eu usei contorno como blush. E, gente, simplesmente funciona. Simplesmente fica incrivelmente bonito. Ai, gente, tem gente que me julga, tem gente que não me julga. Mas eu amo, eu amo. Tem gente que ama, mas eu amo um blush bem blushudo mesmo, sabe? Gosto de um blush bem marcado. Não tenho problema com isso, tá? Eu uso blush bem marcado. E no nariz também. No nariz a gente também usa um blush bem marcado. Já começar primeiro aqui, pela ponta. E já subir até a metade do nariz. Começa pela ponta, subir um pouquinho. Ah, mas você vai tirar o contorno. Gente, a gente vai colocar o contorno daqui a pouco com pó. Calma. Calma. Blush bem marcado. Aqui em cima também eu passo um blushzinho, tá? Não vamos tirar a minoria. E embaixo do olho também. A gente vai terminar de selar toda essa pele com pó
Eu vou estar usando meu pau compacto. Vou estar usando meu pau compacto mesmo. Porque é o único pau que eu tenho. E ele tem que me servir pra alguma coisa. Vou estar pegando o pincelzinho aqui, ó. Vai selar tudo. Porque a gente não quer ver nada brilhando. A gente quer ver uma pele bem matizando. Eu vou passar aqui, ó, em cima do blush também, tá? Em cima do contorno. A gente vai selar tudo, gente. A gente sela tudo com esse pó. Agora eu vou vir com esse pincel aqui, tá um pouquinho sujo de iluminador. E eu vou tirar um pouquinho, eu vou varrer um pouquinho da maquiagem. Deixa eu varrer e eu vou passar pó no pincel também, gente, pra não sair nada. Eu esqueci desse detalhe. A gente varre e a gente aplica também. Debaixo do olho eu vou vir com o pincel. Eu tive que dar uma pausinha porque a luz estava desligando, estava descarregando. Então eu coloquei ali pra carregar rapidinho e já voltei pra maquiagem. Pra gente terminar logo essa maquiagem hoje. Então, pessoal, eu passei o pó na cara. E agora eu vou realçar tudo isso, gente. Eu vou passar mais blush, passar um pouco mais de contorno. Porque o pó, ele deu uma escondidinha no contorno. Então a gente tem que realçar um contorno um pouquinho. Eu já vou passar até um pouco de pó aqui, ó. Não é pó, gente, só o pincel mesmo sujo. Eu vou realçar mesmo. Agora vai ser mesmo no final, né? Pro blush, eu vou estar passando esse blush aqui. Vou passar esse blush, gente, por quê? Porque a cor de baixo já tá dele. E eu acho que ela tem muito blush no rosto. Então eu quero uma corzinha mais levinha, mais princesa. Eu vou passar esse daqui. Eu lembro muito da Camila Dao, que ela usa muito blush, muito blush mesmo. Eu acho isso lindo, mas pra mim, eu gosto muito também. Eu uso, gente, pior que eu uso, sabia? Bastante blush. Eu falo, mas eu uso muito. Essa pele tá muito mate também. Vou passar aqui em cima também. E na ponta do nariz, que não pode faltar, gente. Blushzinho na ponta do nariz, rosinha. Aqui em cima também um pouco. E aqui embaixo. Olha como já dá a diferença. Já dá um ar de saúde. Passar um pouquinho mais desse lado. Passar só um pouquinho do outro. Fazer a misturinha, gente. Eu acho que tá bem mais forte do que aqui. Agora a gente vai realçar um pouco o contorno do nariz e do rosto. Para isso eu vou estar utilizando esse daqui, da Ruby Rose, e a cor dele é a Dark, tá? Eu gosto muito dele, eu tenho ele há um tempo já. A gente tem ele há muito tempo. Eu não sei se tá vencido, deixa eu ver. Não tá vencido, gente, olha, tá intacto ainda. A gente vai realçar todos os contornos do rosto. Bem levezinho. Oh, meu Deus, foi muito. Gente, foi muito. Mas muito contorno. Gente, socorro. Meu Deus, foi muito contorno. Foi tipo um chinelo de contorno. Oh, meu Deus do céu. Calma. Meu Deus. Esse contorno é muito pigmentado. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou passar ele. Deixa eu até... Pra não ficar murro na cara aqui também. Que pode ficar, porque aqui é mais bronzeado, etc. Passar bem no cabelo também. Gente, socorro, ainda tá muito tapado aqui. Deixa eu pegar o pincel que eu passei o pó. Meu Deus do céu. Gente, eu sempre faço isso com contorno, eu acho incrível. E mesmo assim eu ainda passo contorno, gente. Vai ter uma hora que eu vou ter que cancelar o contorno na minha vida, porque eu sempre dei um jeitinho assim, bem no jeito. Agora a gente vai fazer o contorno do nariz. Gente, a gente também não pode dar esse errão no contorno do nariz, porque o contorno do nariz é o que dá o tchan no nosso rosto. Então eu vou pegar bem pouquinho, vou até limpar o pincel.
pra não ficar muito contornado. Fazer assim, ó. O contorno ficar um pouquinho maior. Ai, eu coisei o pescoço. Gente, esse contorno, ele não é pro meu tipo de tom de pele, porque ele é muito pigmentado. E a moça jurou que era pro meu tom de pele. A gente tá até caindo. A moça jurou que era pro meu tom de pele e foi pra confirmar. Eu acho um contorno bem feito, é um contorno que não tem linhas. Vocês acham também? Eu também acho, eu tenho certeza. Agora a gente vai fazer o lift do lift, meninas. A gente vai liftear ainda mais essa maquiagem. Quero bastante pó, eu quero bem essa área do pó bem evidente. Também já passar mais pó. Principalmente porque, ó, aqui a gente coisou o contorno. Gente, e foi quase 30 minutos só pra pele. Pra vocês verem como ele saiu aqui do nada. Gente, eu demoro muito pra fazer minha pele, tá? Não é uma coisa tão rápida, não. Tá amarelada a câmera. Um contorno feito. Agora a gente vai passar um hidratante na boca pra gente passar um gloss. E ó, gente, a coisa... Nossa, a melhor parte da maquiagem sempre será o gloss. Não tem coisa melhor do que passar um gloss no rosto e um iluminador. A gente veio esquecendo do iluminador. Tenho essas duas opções de iluminador, mas eu me dou essa paleta aqui, que ela tem um iluminador muito bonito. E eu tenho também outra paleta aqui que tem um iluminador branco. E eu vou passar esse iluminador aqui, gente, que ele é muito bonito. Ele combina muito com o meu tom de pele. Muito mesmo. Não é brincadeira, gente. Olha pra esse iluminador. E ele era da minha mãe também, tá? Tem muita coisa que é da minha mãe. Minha mãe de Mônica deixou muita coisa aqui, então eu fiquei com muita maquiagem. Ó, vou passar bem pouquinho aqui também. Um pouquinho em cima da boca. Gostaram? Agora a gente vai passar esse daqui, que ele é um pouquinho mais rosado. E ele é da Shiglam. E ele é bonito também, tá? Eu tenho ele há um tempinho e ele é muito bom. Só que ele era um iluminador meio cremoso, só que com o tempo ele secou. Porque eu tenho ele há uns 2 anos. Mas eu vou fazer um olhinho bem rápido. Eu vou estar utilizando a minha paleta. Eu vou estar utilizando... Ai, gente, tô até tremendo. Esse tom aqui com esse e esse pra fazer um tom um pouquinho mais cuidado. Mas é bem pouquinho mesmo, só... Não sei fazer mesmo, gente, olha. Eu vou tentar seguir vozes na minha cabeça. Esse é o tom mais escuro que eu tenho de paleta. Fora esse, eu tenho um preto assim, sentado. Também gosto de usar bastante ele. Vou botar um escurecido um pouco na minha pálpebra. Tive a ideia de usar o meu contorno, que é o tom mais escuro que eu tenho, gente, é o meu contorno. Então eu vou estar usando ele um pouquinho aqui também. Agora eu vou passar um pouquinho, gente. Eu acho que essa aqui é a parte crucial, entendeu? É a que eu tenho medo. Eu vou passar um pouco de sombra debaixo do olho. Eu tenho muito medo de fazer isso porque eu sempre erro. Então eu vou fazer com um tom que não é tão escuro, mas ele também não é tão claro. Que é dessa paleta.
Eu vou pegar outro pincel, gente. Eu tenho um pincel que é justamente pra isso. É esse? Não. Eu tenho muito pincel, gente. Às vezes eu nem sei qual que é o pincel certo, sabe? Aí eu vou passando assim na mão. Deixa eu até um pouquinho mais. Ok, acho que tá bom. E pra iluminar, eu vou utilizar... Pensando em utilizar esse daqui, que é um glitter bem claro. Um iluminador bem claro dessa paleta. E eu tô pensando em utilizar esse aqui também. Esse branco. Dessa paleta daqui. Essa paleta é Lua em Neve. E essa daqui é da Bigalo, que é a marquinha baratinha da Shopee. Tô pensando em qual que eu vou utilizar, gente. Eu acho que eu vou utilizar o branco. E tem um pincel que ele é específico pra passar iluminador, que é esse aqui. Pra tirar toda a marca do branco, eu vou vir com um pincel que eu passo iluminador, só que eu tenho que procurar. Achei. Esse pincel aqui só pra tirar a marca do branco, gente. Não, vou vir com o do negócio, porque o branco sempre fica a marquinha, sabe? Só pra tirar mesmo a marca do branco. Tô amando, gente. Até agora eu tô amando. Tá tudo muito bonito. Agora a gente vai vir com lápis de olho e com máscara de cílios. Eu tenho esse lápis de olho branco e eu também tenho esse marrom. Eu tenho um preto, só que eu não vou utilizar o preto porque ele é em gel. E demora muito pra sair depois. Eu vou utilizar o marrom, porque como eu já utilizei a sombra marrom, acho que vai ficar o match perfeito. Esse da Labrache, tá? Paguei baratinho nele, gente. Respirar um pouco, porque senão eu vou lacrimejar. E eu tô pensando sobre passar na parte de cima ou não. Normalmente eu não passo. O que é que vocês acham? Será que eu passo na parte de cima também ou não? Não sei, gente. Eu tô com medo de passar na parte de cima e cagar tudo. Olha como o meu olho já tá vermelho. Bem vermelhinho, né? Eu tô me mexendo, gente. Vou estar com esse barulho no fundo. Ah, eu vou passar e é Deus que quiser, entendeu? Eu tô com medo, gente. Eu não sei nem como é que eu pego. Ai, gente, socorro. Nossa, eu vou passar assim. Nó. Passei só um pouquinho. Olha como é que já tá meu olho. Gente, eu vou passar só isso de lápis no olho. E a parte de cima é porque já tá começando a lacrimejar. E quando começa a lacrimejar, começa a sair muita água, muito líquido. É isso, gente. Agora eu vou passar a máscara de cílios. Mas antes eu vou pra sobrancelha. Que eu ia esquecendo a sobrancelha, gente. Me desculpem. Eu ia esquecendo a sobrancelha. O meu gel de sobrancelha favorito é esse aqui. Ele acabou. Gente, eu vou ver se tá... Ah, dá pra restar um pouquinho. Mas eu gosto de utilizar ele, gente. Ai, eu vou fazer um milagre com ele aqui agora. Vou passar uma massinha de sobrancelha, que é essa que deixa glam. Que ela não é tão boa porque ela não seca, gente, de jeito nenhum. Vocês têm noção, ela não seca. Deixa o fio, ela deixa, mas não seca. E tipo, esse aqui da Rose, ele seca. E ele seca muito. Vocês não têm noção, gente. Ele seca e fica parecendo uma cola de sobrancelha mesmo. Só que já acabou e eu não comprei, gente, porque ele é barato até, ele é R$ 12. Mas eu não fui no centro ainda, justamente pra comprar ele. Eu fui no centro pra fazer outras coisas. Enfim. Máscara de cílios também da mesma linha, da linha Blow da Ruby Rose. Eu tenho essa e tenho essa aqui da Maybelline, só que eu prefiro meu gato. Que estranho, mas ela dá um tchan muito grande no olho. Eu vou passar com espelhinho, tá? Passar ela, gente. Passei máscara de cílios. Eu não passo máscara de cílios embaixo, antes que alguém venha me julgar. Passar um lápis de boca pra finalizar. Eu vou usar esse da Labrache. A numeração dele é 05. E ele é uma cor muito bonita. E é a cor da minha pele. Gostaram? Ele fica uma cor bem parecida com o meu tom de pele. Então não tem tanta discrepância assim.
Pra passar na boca, eu vou estar passando esse lip balm da Glam também, que ele tem a cor rosinha e ele me lembra muito o lip balm da Dior. Soltou o cabelo, gente, e a maquiagem está pronta. Usariam, gente, eu simplesmente amei. Amei demais, demais mesmo. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da minha maquiagem, o que vocês mudariam e o que vocês alterariam. Foi um vídeo longo, porque eu demoro muito pra fazer maquiagem, muito mesmo. Então, eu espero que vocês tenham assistido até aqui e eu espero poder encontrá-los logo e brevemente. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que eu também trago vários vídeos de maquiagem por lá e vlogs. É isso. Tchau. Bye, guys.